E aí, pessoal, tudo bem? Vocês sabem que no dia 8 de novembro, finalmente, brasileiros chegando direto do Brasil poderão entrar nos Estados Unidos sem a necessidade de fazer quarentena. Estou falando isso para os turistas, porque é quem ainda estava aí com a dependência, né? Algumas outras pessoas, né, que tinham visto de residência permanente, cidadãos americanos, essas pessoas já podiam chegar direto do Brasil. Mas falando especificamente dos turistas, né, que é a maioria de vocês que nos assistem aqui, finalmente, no dia 8 de novembro, essa notícia já está velha, todo mundo já sabe, mas o que tem gerado muita dúvida é em relação à documentação. O que precisa, quais são os tipos de teste que são aceitos, quais são os documentos exatos que você precisa portar, né? Precisa estar com você na hora de chegar e mostrar para a imigração. Então a gente vai fazer aqui nesse vídeo uma lista completa, estou olhando aqui para minha cola para não deixar passar nada, de quais são esses documentos, o que você precisa de fato para quando chegar o dia da sua viagem, você poder entrar e não ter problema nenhum. Obviamente, passaporte, primeiro de tudo, e o visto válido. Né? As pessoas perguntam se meu visto vai vencer 3 meses depois da minha viagem. Não tem problema, o que importa é que o seu visto esteja válido no dia da sua entrada. Mas, pessoal, vamos agir com bom senso, né? Você não vai querer entrar nos Estados Unidos no dia 1º e o seu visto vencendo no dia 2. É muito, muito, muito arriscado. Não façam isso. Se tiver para expirar, é melhor segurar um pouquinho, faz a renovação e depois entra com ele garantido. Mas não precisa ter 6 meses, 1 ano, não precisa. Tá? O passaporte também não existe essa regra aí dos 6 meses, porque existe uma isenção para o Brasil, mas vale também, né, essa questão de você não... Assim, haja com bom senso, não deixa... porque não exige que esteja com 6 meses, então vou viajar faltando 15 dias para expirar. Isso pode ser um problema, porque na hora que a imigração for dar o carimbo da sua aceitação no país, né, eles costumam dar 6 meses para o turista poder ficar. Né? Por mais que a sua viagem vá durar 15 ou 20 dias, é de praxe eles carimbarem por 6 meses. Se o seu passaporte tiver um período de validade menor do que isso, pode ser um problema para você. Então, não recomendamos, ajam sempre na defensiva, com cautela e, se puderem viajar com um documento com uma validade maior, é bom. Tá, vamos lá. Para chegar nos Estados Unidos, direto do Brasil, sem a necessidade de fazer quarentena em nenhum país, turistas a partir do dia 8 de novembro. Exigência de prova de vacinação completa de 2 doses ou dose única, dependendo da vacina. Né? Todo mundo sabe aí que a Janssen é a vacina de dose única, então se você tomou essa, basta ter o comprovante da dose única. Como você vai comprovar isso? Bom, no site da Casa Branca eles não especificaram se tem que ser o Connect SUS em inglês ou em português, mas eles disseram que vão aceitar os certificados de vacina oficiais dos países que estão liberados. E qual é o oficial do Brasil? É aquele emitido pelo Connect SUS, né? Ou pelo site ou pelo aplicativo. Todo cidadão brasileiro tem direito. Se você tomou sua vacina, você precisa fazer esse cadastro e emitir o seu certificado. Recomendamos que emita em inglês para evitar problemas. O governo do Brasil, há pouco tempo, havia dito que não emitiria certificado para pessoas que tomaram vacinas de doses diferentes, né? Por exemplo, tomou a primeira da AstraZeneca, a segunda da Pfizer. Mas depois eles voltaram atrás e disseram que vão emitir sim. Então já está sendo possível, no caso de idosos que tomaram 2 doses de Coronavac e 1 dose de Pfizer, depois, né, a dose de reforço, já está sendo possível emitir o certificado nessas condições, de vacinas diferentes. Então, emita o seu, de preferência em inglês. Outra coisa que também é obrigatória é a exigência de teste com resultado negativo feito até 3 dias antes do embarque. Então, até 3 dias antes do seu embarque, você precisa estar com esse teste feito. Mais uma observação aqui que pouca gente sabe. Eu também estou com o site do IATA aqui, que é o órgão que cuida das viagens, né? O Travel Center. E aqui está dizendo o seguinte, ó. Tá em inglês, mas a gente traduziu. Para você viajar com o certificado de que você está negativado, o resultado do seu teste, que pode ser para entrar nos Estados Unidos, ou PCR ou antígeno, preste atenção nessa parte, tá, pessoal? O documento tem que atestar o resultado específico de, abre aspas, negativo ou, abre aspas, não detectado. Se estiver marcado como, abre aspas, inválido, ele não vai ser aceito, tá? Vou repetir. O resultado do seu teste negativo tem que estar constando a palavra negativo ou não detectado. Se tiver escrito inválido, não vai ser aceito. Isso é o que está dizendo aqui hoje, no dia da gravação desse vídeo, no site do IATA, nas regras para a entrada nos Estados Unidos, tá? Então, vacina e teste negativo. Menores de 18 anos não precisam comprovar vacina.
embora a gente saiba que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a idade que eles chamam de idade vacinal, né, a idade de corte, seja 12 anos, ou seja, todo mundo maior do que 12 anos pode tomar a vacina, eles não estão exigindo isso. A idade é 18 anos. Então, quem tiver menos de 18 anos, inclusive as crianças, precisam apresentar somente o teste negativo. Aí, mesma coisa, PCR ou antígeno. As vacinas que são aceitas, todas aprovadas pela OMS, ou seja, todas as que estão sendo aplicadas no Brasil, porque o Brasil não está aplicando vacinas que não foram aprovadas pela OMS. Então, se você tomou aí Coronavac ou Janssen, Pfizer, AstraZeneca, todas essas estão sendo aceitas nos Estados Unidos. Lembrando que essas regras que eu estou falando são as que são válidas hoje no dia que esse vídeo está indo ao ar, tá? Inclusive, as combinações de vacinas também estão sendo aceitas. E todas essas informações que eu estou passando aqui, eu não tirei da minha cabeça, estão constando no site oficial da Casa Branca e do CDC. Inclusive, o próprio consulado do Rio de Janeiro, na página oficial, divulgou a respeito das vacinas e eles usaram essa palavra, né? Mix de vacinas. E a vacina precisa ter sido completa o ciclo, né? Ou seja, quem tomou as duas ou a dose única, dependendo da marca da vacina, né? Do fabricante, aliás, você precisa ter tomado até 14 dias antes do embarque. Ou seja, você tomou a vacina hoje, você não pode viajar daqui a 10 dias. Tem que esperar no mínimo fazer 14 dias depois que você tomou as duas doses ou a dose única. E tem algumas exceções, né? Pessoas que não possam tomar as vacinas por motivos de saúde. Mas aí não foi muito bem especificado com relação a isso. Eles só dizem que as pessoas vão ter que provar, e aí não dizem como, provar que elas não podem tomar vacina por uma questão de saúde. Acredito, isso agora é achismo, tá? Não é oficial. Acredito que seja necessário pelo menos um atestado do médico em inglês, assinado com carimbo e tudo, dizendo por que você não pode tomar aquela vacina, tá? Mas eu recomendo muito que você confirme todas essas informações com a sua companhia aérea, porque essas regras, como eu disse, são válidas hoje, mas elas podem mudar. Então, o tempo inteiro as coisas estão sendo muito dinâmicas, né, desde que começou a pandemia. Então, essa questão de como você vai provar que você não pôde tomar a vacina, não ficou claro, tá? Eles não explicaram. Se for o seu caso, você tem que buscar melhor essas informações. E é muito importante que você porte esses documentos impressos, porque todos eles vão ser você vai precisar apresentar no momento do seu embarque ainda no Brasil, tá? A companhia aérea vai fazer toda essa conferência dos documentos, embora nos Estados Unidos ainda possa ser pedido novamente, você vai precisar apresentar no seu embarque. Então, imprimam tudo e lembrem-se que é muito importante também ter o seguro viagem, né? Ao contrário do começo da pandemia, onde as empresas não estavam cobrindo o Covid e agora já cobrem. Então, você contrate um seguro para sua viagem, não viaje sem isso, porque é muito importante. E se você precisar de cotação, você pode entrar em contato com a gente pode providenciar também, mas não viaje de forma alguma sem o seguro viagem, incluindo a cobertura para a Covid-19, porque sim, existem agora planos que a maioria, na verdade, já está incluindo essa cobertura. Então, lembre-se também que durante a sua viagem não vai ser preciso apresentar esses documentos a todo momento, né? Pode ser que em algum lugar, eventualmente, passe a exigir, mas hoje, para entrar nos parques, nos restaurantes, né, nos centros de lazer, entretenimento, não é cobrado que você apresente nenhum documento. Você vai apresentar para chegar, para entrar no país, mas depois, vou na Disney, não precisa. Vou na Universal, não precisa. Mas tem que marcar o seu Park Pass, no caso dos parques da Disney. Gente, é muito detalhe, é muita coisa. Se você não sabe, não faz ideia do que eu estou falando, se inscreve aqui no canal, porque a gente trata disso o tempo inteiro. Tem 2 vídeos por semana, sempre falando sobre planejamento de viagem. Chegou nesse vídeo de paraquedas, não sabe o que é o Rumo Orlando? Se inscreve, porque a gente está sempre trazendo para vocês muitas informações. E aqui embaixo a gente vai deixar os links com as fontes oficiais de todas essas informações que a gente deixou e o post completo no nosso blog para você ler lá com calma e não esquecer de nada, tá bom? A gente quer que você aproveite a sua viagem. Falamos da chegada nos Estados Unidos, agora temos que falar da volta para o Brasil, porque viajar em tempos de pandemia é isso, gente. Muita novidade, muita coisa, muito detalhe. O Brasil também está exigindo que seja apresentado teste negativo para chegar no Brasil. Mesmo sendo cidadão brasileiro, voltou do exterior, tem que apresentar o teste negativo. Mesma regra, pode ser PCR ou antígeno. PCR até 72 horas
E aí, nos Estados Unidos, eles falam 3 dias. No Brasil, eles falam 72 horas. Então tem que ficar ligado nessas regras aí que são um pouquinho diferentes. Se for um antígeno, 24 horas. E lembrando que você pode fazer esses testes em um local de sua preferência, tá? Tem alguns lugares gratuitos, dependendo da cidade onde você estiver, em farmácia, em Walgreens, em CVS, você vai ter que pesquisar aí. Eu não vou aqui ficar dando endereço, porque não sei qual é a cidade que você vai estar durante a sua viagem. Mas, por exemplo, a maioria dos nossos inscritos aqui do canal, pessoas que estão assistindo esse vídeo, vão provavelmente fazer em Orlando ou em Miami. Então, nos 2 aeroportos, Miami e Orlando, você pode fazer o teste, mas não é gratuito, é pago. Não vou colocar aqui o valor também porque pode mudar toda hora. Você consulta no site oficial deles porque lá tem essas informações. E mais uma coisa muito importante, além dos testes, que é exigido também para voltar para o Brasil, é a declaração de saúde do viajante, que é um documento que você precisa preencher através do site da Anvisa. Então, mais uma coisa aí, não se esqueçam, eu sei, é muito detalhe, mas não tem jeito, pessoal. Agora as viagens se tornaram mais burocráticas. Essa é a nova realidade, não achamos que isso vai mudar tão cedo, então fique atento, lembre-se sempre de todos os documentos que você vai precisar, tanto na chegada quanto na volta, né, na partida do Brasil para chegar nos Estados Unidos, quanto na volta dos Estados Unidos para o Brasil. Isso vale para outros países também, vários países da Europa continuam com todas essas exigências, quase que não sabe a palavra, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida. E eu vou deixar aqui, como eu disse, na descrição do vídeo, os links com as fontes oficiais e o post completo lá no nosso blog. E você se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade e os vídeos sobre planejamento de viagem. Um beijo e até o próximo. Tchau!